Olá, eu sou o Dr. Kaique, a gente está aqui no TJCC e eu estou recebendo a doutora Bianca Manzoli, nutricionista e coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale. Obrigado por estar aqui, Bianca. Obrigada, doutor Kaique. É um prazer participar desse projeto junto com vocês. E aí eu queria começar assim, te perguntando do ponto de vista de mitos e verdades. Eu acho que a nutrição envolve uma área assim, dentro da oncologia que eu vejo de risco que os pacientes tendem a ter muitas crenças que não são verdade, né? E eu vejo muito na minha prática, às vezes o paciente vem de um jeito na consulta, e aí na próxima consulta ele perdeu um pouco de peso. E aí quando eu vou investigar um pouquinho, é porque ele recebeu a informação errada no meio do caminho. Eu queria escutar de você, o que que você acha disso? Eu sempre costumo brincar com os pacientes, não só com os pacientes, mas com a equipe multi, que a nutrição, ela carrega um peso muito grande durante o tratamento. Então, o nutricionista, ele é um dos centralizadores do cuidado e um dos principais profissionais envolvidos no cuidado desse paciente. Não só pelo impacto que o câncer causa no estado nutricional, mas também porque ele traz um envolvimento para a família. Muitas vezes não é nem só o paciente que traz essa importância. Muitas vezes é o cuidador que busca o nutricionista, porque a alimentação ela faz parte do nosso cotidiano e a gente traz a alimentação muito com essa carga de potência. Então, o alimento ele faz parte da nossa jornada de vida em muitos aspectos. Então, a gente come quando a gente está feliz, a gente come quando a gente está triste, a gente come durante as comemorações. Então, toda comemoração da nossa vida envolve muito o alimento. A gente tem dentro do nosso país diversos tipos de cultura, diversos tipos de alimento. Então, toda essa parte cultural do nosso país e toda essa regionalidade, isso tudo carrega de maneira muito potente. Então, com isso, a gente carrega um peso da alimentação muito forte. Então, isso para um cuidador, ela tem uma potência. Então, a partir do momento que você tem um paciente dentro de uma jornada oncológica e um dos efeitos colaterais é o paciente parar de comer porque ele perde o apetite, isso carrega um peso muito grande para o cuidador. Então, a partir daí, essa centralização e esse cuidado nutricional, ele passa a ser número um para ele. Então, o cuidador ele passa a carregar isso como uma bandeira de tem alguma coisa de errado. E eles acabam carregando isso como uma pauta maior do adoecimento. Porque se você não está comendo, é porque está faltando vida. E se não está faltando vida, é porque o tratamento não está dando certo. Ou é porque está tendo uma gravidade maior. Então, essa questão voltada à nutrição dentro desse viés, ele acaba carregando um peso muito forte exatamente por todas essas questões. Então, a nutrição ela é muito centralizadora em relação a isso. Então, os efeitos colaterais, toda essa questão de peso, isso carrega muitas questões, né? E aí é claro, né, que na maioria das vezes o que acontece, nós como profissionais de saúde, a gente tem o poder da prescrição, vocês como médicos, vocês têm o poder da prescrição terapêutica, do tratamento, e as famílias, elas vão em busca do poder do que elas podem fazer pelo paciente. E a única coisa que ela pode fazer pelo paciente é o quê? Algo nutricional. Ela pode buscar um alimento. Então, por isso que eles vão atrás de qualquer veículo que seja de comunicação para tentar buscar uma cura que seja possível para ela, que seja acessível a eles. Então, por isso que eles vão atrás de um alimento que tenha essa propriedade, né? Que busque, que prometa essa propriedade de cura. Eu acho que assim, a pergunta que não quer calar, e toda semana eu respondo ela pelo menos umas 5, 7, Já até imagino. 10 vezes, o açúcar alimenta o câncer? Na verdade, o que eu acho assim, importante, primeiro que a gente tem que pensar que a gente está numa era digital absurda, né? Tudo é digitalizado hoje em dia. Se até nosso prontuário, nos últimos 10 anos, ele passou de um prontuário médico, onde era tudo de papel, e ele virou um prontuário 100% digitalizado, que dirá as informações. Então, hoje em dia, tudo é muito digitalizado e as informações elas chegam para a gente de uma maneira muito rápida. E essas informações elas vão chegando, mas obviamente que elas vão chegando de uma maneira muito micro. E aí, a partir do momento, antigamente a gente tinha aqueles papers gigantescos, a gente tinha acesso a uma informação que vinha no jornal, então a gente ia ler aquela informação inteira, e hoje em dia essa informação chega muito picada. E aí a gente só lê essa informação picada, que é exatamente o que chega como o que diz respeito em relação ao açúcar. O que a gente tem que sempre pensar é que toda célula utiliza de glicose para sobreviver. Porque célula é célula, toda célula tem essa sua característica. Então não dá para a gente colocar essa pauta da célula cancerígena se alimentar disso para sobreviver, porque toda célula vai se alimentar de glicose para sobreviver. Então, a especificação de que o açúcar ele utiliza de que o câncer ele se utiliza de célula de açúcar para crescer é muito mais ampla do que a gente imagina, e não dá para a gente colocar essa conta só no açúcar.
Mas, em contrapartida, eu acho que a gente tem que pensar em outro viés, e eu acho que a gente tem que pensar em uma questão um pouco mais prática como nutricionista. É claro que o consumo excessivo de açúcar, ele vai causar diversos tipos de outros diagnósticos, como é o caso da obesidade, como é o caso do aumento de uma hemoglobina glicada, como é o caso, por exemplo, de uma glicose um pouco mais alta e uma alimentação inadequada. E isso está longe de ser algo adequado para um paciente oncológico e para uma população de uma maneira geral. Então, hoje, tanto em uma prevenção primária como numa prevenção secundária, a gente tem que limitar o consumo de alimentos açucarados, ultraprocessados e bebidas açucaradas no nosso paciente. Mas esse viés de que o açúcar alimenta as células cancerígenas, não é bem assim que funciona, porque todas as nossas células do corpo vão utilizar desse açúcar para dessas células de glicose para sobreviver. Então, gente, você que está em casa aí assistindo esse vídeo, esqueça que açúcar alimenta o Não câncer, é bem porque assim. não é bem assim, né. É muito mais bioquímico do que só É, falar que é um açúcar da do açucareiro. exato. E aí eu acho que é muito da nossa parte de profissional de saúde, essa questão de educação, de a gente levar essa informação mastigada para essa população, de talvez, conseguir uma proteção do organismo com uma alimentação balanceada, né. E termina que na minha primeira consulta eu sempre tento dar uma orientação geral, alguns pacientes têm uma dificuldade em acessar um profissional de nutrição dependendo do contexto que ele está. E aí eu gostaria que você desse, assim, agora trazendo uma verdade, assim, como que a gente consegue equilibrar mais essa alimentação, que é o que a gente chama de uma alimentação mais protetora do corpo, assim. Eu acho que um ponto que você tocou, e eu acho que é muito importante a gente pensar, é que, assim, a gente precisa cada vez mais estruturar nossos sistemas de saúde de uma maneira muito mais a trazer equidade, né? A gente vive uma realidade de país mesmo, sociedade, de que a gente não tem centros especializados que têm todos membros de equipe multiprofissional. Isso é uma realidade cada vez continua sendo uma realidade cada vez mais crítica. Veículos de comunicação, principalmente esses veículos de internet que trazem comunicação de qualidade, para pacientes que possam trazer essas orientações, eles são muito importantes exatamente para esses pacientes que não têm acesso. Então isso eu acho que é, assim, uma das bandeiras que a gente mais tem que levantar, porque a gente consegue chegar aos lugares onde esses profissionais não conseguem chegar. E quando a gente pensa em como, o que que a gente conseguiria fazer com esses pacientes, né, o que que a gente poderia lutar em relação a isso, a gente tem uma das grandes ferramentas que é o Guia Alimentar da População Brasileira. O Guia Alimentar, ele já tem 10 anos, é para mim uma das grandes políticas que a gente tem de alimentação, uma das grandes políticas públicas que a gente tem. Dentro do guia, a gente tem uma atuação muito forte que é minimizar o consumo de alimentos ultraprocessados em bebidas açucaradas e aumentar o consumo de alimentos in natura. E esse é o básico da alimentação, é o beabá da alimentação. A gente não tem que ir atrás de alimentos que tenham só o menor teor de açúcar, alimento ultraprocessado que esteja zero açúcar. A gente não tem que ir atrás de dietas mirabolantes. A gente tem que ir atrás do básico, que é aquela comida de verdade, aquela comida regional, aquela comida que a gente está acostumado. E eu acho que um ponto muito importante, a gente estava até conversando um pouco antes, e a gente estava falando muito dessa questão de regionalidade. Eu trabalhei no HC durante quase 11 anos e eu recebia muito paciente de fora e a gente comentava muito sobre isso. A gente vive num país muito amplo, com muitas culturas, e a gente não pode servir o mesmo café da manhã para todo mundo, a gente não pode fazer a mesma prescrição para todo mundo, a gente precisa pensar nessa questão regional, e o Guia Alimentar ele trata exatamente sobre isso. Que muitas vezes o que a gente consome aqui em São Paulo é diferente de João Pessoa, que é diferente de Salvador, que é diferente de Minas Gerais. E eu acho que essa questão regional que traz esse impacto todo, é isso que mostra o quanto a gente consegue chegar em cada uma dessas casas e trazer essa questão toda de alimentação saudável. Então, o guia alimentar é uma ferramenta muito útil que a gente consegue nortear o nosso atendimento e traçar isso para uma alimentação mais saudável. Eu sou uma grande fã também da dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo traz para a gente algo que mostra o quanto a gente consegue ser saudável, com o básico também, que é essas questões de minimizar ultraprocessado,
que é trazer a comida de verdade, é diminuir o consumo de óleo e colocar mais nutrientes na alimentação, é antioxidante, é aquela pitadinha de antioxidante que a gente coloca na alimentação, é um fitoquímico aqui, é o suco verde que a gente bate de manhã quando o paciente está melhor, é um gengibre para minimizar. Então são pequenos detalhes. Eu falo assim, nutrição, ele é muito mais que uma prisão, não é aprisionar o paciente em cardápios perfeitos, ela é estratégia. São estratégias que a gente utiliza para minimizar o impacto no tratamento e, mais do que isso, proteger o paciente para o futuro. Porque protegendo o paciente para o futuro, a gente previne muitas outras coisas. Perfeito. Eu acho que uma dúvida que muita gente tem, acho que até profissional de saúde, é muitas vezes no preparo dos alimentos. Então, a gente sabe que alguns tratamentos terminam causando queda de imunidade, isso gera consequências, deixa o paciente em maior risco. E às vezes ali no preparo, esse alimento termina sendo um risco adicional, né? O que é que você tem para dizer sobre isso, assim? Isso é um ponto importante que eu acho que nessa era também do que a gente vem falando tanto sobre alimentação, a gente vem esquecendo, inclusive. Eu percebo que muitos profissionais, tanto em consultório quanto ambulatório, deixam de falar um pouco a respeito disso, sobre higienização, a gente vem pecando muito em relação a isso. A gente não pode esquecer que um paciente oncológico é um paciente imunodeprimido durante todo o tratamento. Normalmente, o paciente internado, a gente tem mais acesso aos exames. Paciente ambulatorial, eu falo que o paciente ambulatorial é pra gente o paciente com mais desafios que a gente tem. Porque esse paciente está em casa, a gente tem que garantir que ele faça o que a gente planejou, e mais do que isso, a gente tem que ter certeza de como está o exame dele sem ver o exame dele, né. Então a gente tem que ir patinando, assim, e entendendo e sempre tratar ele como um paciente imunodeprimido. Então garantir a proteção dele com essa segurança, ela é muito importante. Então eu costumo orientar regras básicas de higiene, mesmo no paciente que eu sei que não vai fazer um protocolo que vai deixar ele tão imunodeprimido, ou mesmo que ele não esteja naquela fase que ele vai ter uma queda maior de imunidade, protocolo de higiene é para todo mundo. Não é só para o paciente imunodeprimido, é para o paciente como um todo, é para a família e é para a vida. Todos nós deveríamos ter básico exatamente para a prevenção de muitas outras doenças, pra disseminação de muitas outras doenças. Então básicos como higienização da cozinha, uma das pautas que eu bato na tecla, gente, acabar com o lixinho de pia, ali não tem nada mais anti-higiênico, não tem nada que dissemine mais, bactéria do que lixinho de pia. Muitas vezes a sacolinha do lixinho de pia é uma sacolinha que vem do supermercado, já é uma sacolinha que rodou muitos lugares, a gente deixa aquele lixo aberto, as pessoas esquecem de limpar aquele lixo, então fica resíduos de comida durante muito tempo. Às vezes o saquinho tá furado e aquela comida cai, então isso acaba sujando muito aquele ambiente. Tábua de carne, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente risca, aquela tábua abre, fica resíduo de comida naquele local também. A gente tem que tomar muito cuidado também com prato, com higienização, pratos que também tem aquele plástico, que ele também causa a mesma questão, principalmente de criança, que são aqueles produtos que podem riscar um pouco mais. Tomar muito cuidado com talher de madeira, que é uma coisa tradicional também, o brasileiro usa muito aqueles talheres de madeira na ponta, porque isso também tem um risco maior de contaminação. Copo, às vezes as pessoas usam o mesmo copo na casa, por preguiça, muitas vezes, né, deixa aquele copo no bebedouro. Um ponto muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente é um país que ainda não tem água potável para a população. Então, assim, ou é água mineral ou filtro, só se você tiver validade e trocar o filtro. O que eu vejo de famílias que usa: "Ah, você tem filtro em casa?". "Tenho", "Mas você troca a vela do filtro?". "Nunca troquei". Eu falo: "Então você não tem filtro de água". Então aquela vela do filtro tá lá, aquele filtro tá lá há 5 anos e nunca trocou. Então tomar muito cuidado com isso, inclusive com o banho, né, então com criança, quando vai tomar banho, em banheiro, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Higienização da geladeira, então aquelas geladeiras que ficam com alimento exposto e fica aquele abre e fecha de geladeira, a vedação da geladeira, a gente tem que tomar muito cuidado. Alimento que fica fechado em pote, então fica aquela exposição, isso tudo são cuidados que a gente tem que tomar. A gente muitas vezes pensa que é muito exagero, né, tem essa questão quando a gente vai orientar paciente, às vezes a gente vê sempre tem alguém da família que está lá ouvindo e pensando: "Nossa, que absurdo que ela está falando". Mas isso é muito além, e eu acho que todos nós deveríamos pensar em relação a todas essas questões.
muitas outras coisas. Então, assim, gema mole, risco de salmonela, isso é um risco para todo mundo, não é um risco só para o paciente. Comida crua, mal passada, fora de casa, salada mal lavada, né. A gente tem aqui, estado de São Paulo fornece gratuitamente hipoclorito de sódio no posto de saúde, tomar muito cuidado com higienização. Lembrando que vinagre não higieniza, tá. Cuidado com a água sanitária deixa gosto residual, então o ideal é hipoclorito de sódio. Se a gente tem inclusive eu sempre falo, se a gente tem um produto para higienizar, para que a gente vai usar água sanitária? Então, assim, utilizem o produto correto, como diz a embalagem, eu nunca oriento diretamente como deve ser, porque a embalagem já vai, falar corretamente, sempre higienizar fruta, verdura, não tem problema casca fina, não tem problema comer, verdura e legumes, não tem problema comer nada, mas tem que ser higienizado da maneira correta. Uma coisa que eu bato muito na tecla sempre, tomar cuidado com o produto a granel. Tomar muito cuidado, gente. A granel, eu falo que aqueles potes de a granel, eles devem estar lá há 30 anos. O de baixo nunca comeram. Não é possível que alguém comeu Zero. o de baixo. Nunca zerou aquilo. Então, assim, aquilo fica lá e passa contaminação. Tem muita contaminação cruzada. Então, tomar muito cuidado com esses produtos, porque aquilo tem uma questão de contaminação muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, são esses riscos básicos que muitas vezes, para nós, a gente vai ter um quadro de diarreia e para um paciente oncológico, ele pode ter um quadro muito mais grave e muito mais do que isso, ele vai parar o tratamento para tratar uma bactéria de salmonela. E a bactéria alimentar, ela é muito resistente. E aí muitas vezes o paciente vai parar e vai ter todo aquele transtorno. Então, assim, não custa pecar pelo excesso. Eu acho que é isso, assim, esses são os principais. Perfeito. Eu acho que isso clareia muito, né, todo esse universo de como a alimentação pode comprometer o tratamento oncológico quando ela foge um pouquinho ali da regra. E aí, já tive algumas situações na vida que foram situações não tão boas, e às vezes o paciente está fazendo tratamento oncológico, e aí a vizinha oferece um chá, ou dá ali um suplemento mágico que vai curar o câncer, e aí eu já tive experiência da paciente chegar Passando mal, com diarreia. hepatite aguda. Isso. E isso, assim, gerou uma consequência absurda para o tratamento, né. Então, acho que ouvir de você vai ser muito melhor para os pacientes entenderem, assim, o risco que a gente está levando para casa sempre que a gente consome alguma coisa. Eu acho que a primeira coisa, assim, as pessoas sempre querem ajudar e eu sempre vejo por esse lado, né, eu sempre trago para essa coisa do acolhimento, porque talvez se eu não fosse profissional, eu também iria querer ajudar. E a gente sempre quer ajudar, né, assim, sempre que a gente tem um adoecimento na família ou com um amigo, eu brinco que a gente tem a nossa equipe multi e o paciente sempre vai ter a equipe multiprofissional dele. A equipe multiprofissional é a vizinha, é o pai, a mãe, é a tia. Eu já liguei câmera, assim, com para começar a consulta e tinham 20 pessoas para assistir a consulta. Eu falei: "Gente, vamos dar uma organizada, porque, assim, falar para 20 pessoas não vai dar. Dá para ficar 5 e aí a gente vai revezando? Tá, dá, então beleza". Então, assim, é ajuda, as pessoas querem ajudar e eu acho incrível essa ajuda, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado exatamente por isso. E aí vem um ponto que, assim, toda panaceia, todo suplemento, tudo na vida tem 2 lados da moeda. Tudo, tudo. Seja um suplemento, seja uma vitamina, seja um chá, ele sempre vai ter 2 lados. E eu sempre falo que, assim, uma vitamina D baixa e uma vitamina D muito alta, elas têm o mesmo risco de complicações. Então a hipervitaminose, ela vai causar os mesmos prejuízos que uma vitamina D baixa. Então não se toma absolutamente nada sem medir o quanto você precisa. Então o suplemento, ele tem momento para entrar e ele tem momento para sair. E essa prescrição, ela precisa ser muito bem calculada por um profissional. Então muitas vezes a gente escuta aquela fala de: "Não, mas é só uma vitamina, eu estava me achando tão cansada, era só uma vitamina". Não, nunca é só uma vitamina. Ela tem um viés de prescrição. Chás mais ainda, porque chá é uma coisa tão séria que gestante não pode tomar, né. Chá é fitoquímica, chá tem efeito terapêutico, tem propriedades e propriedades. Um exemplo que a gente tem gigantesco é o chá da folha da graviola. O chá da folha da graviola é comprovado cientificamente que causa hepatotoxicidade. E a gente vê pacientes tomando litros e litros de chá de folha da graviola. E aí eu falo para o paciente: "Come graviola então, maravilhosa, pô, come graviola, por que você vai tomar um chá?". Então, assim, é esse jogo de cintura que a gente tem que ter, de também não tirar o que ele quer. Pô, você quer comer a graviola? Não tem risco comer, não vai melhorar.
"Ah, mas se você quer comer, tudo bem, mas o chá a gente vai tirar, porque não precisa". Mas é sempre com essa questão de que vai trazer não tá tudo bem, não é só um chazinho, né. E a mesma questão voltada à nutrição. A gente tem muito potencial de suplementação hoje em dia. Eu tenho pós-graduação em fitoterapia, a gente tem muitas coisas que a gente já consegue dar, mas tudo tem momento para entrar, tudo tem momento para sair e tudo é protocolado. Trabalhar com oncologia, ser nutricionista oncológica, farmacêutica oncológica, médico, qualquer pessoa da equipe multi, não se trabalha se você não souber um ponto que é protocolo quimioterápico. Eu acho que assim, o primeiro ponto que você tem que saber, antes de eu saber sobre interal, eu tenho que saber sobre o protocolo quimioterápico. Porque você não pode prescrever nada se você não souber de quimioterapia. Se você não souber quem é esse paciente e qual é o protocolo de quimio que ele vai fazer, você não sabe nada sobre ele. Porque é exatamente isso que vai nortear o que você vai conseguir fazer. Se você vai poder colocar uma dosagem máxima de vitamina D, se você vai conseguir colocar isso associado a um fitoterápico, ou se na verdade você vai ter que pisar em ovos, esperar e depois de um tempo você vai conseguir colocar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e você tem que ter uma equipe especializada por trás, porque é aí que você consegue nortear isso e realmente entender se vale a pena ou se é melhor esperar. Eu acho muito importante você falar sobre a rede de apoio, né, porque às vezes os pacientes têm medo de trazer essas informações pra gente, e a gente dá uma barrada, assim. E aí o que eu costumo orientar, e vou deixar de dica aí pra quem tá assistindo a gente, é que não é que você tá proibido de tomar chá, só anota e traz na consulta antes disso acontecer, pra gente checar se tem segurança, se interage com quimioterapia. Eu sei que o papo tá, assim, incrível, mas a gente vai finalizar. Queria dizer para vocês que a gente tem uma aulas completa na plataforma do Cancer Talk, que inclui dieta do Mediterrâneo. Ai, que legal. E eu queria finalizar com a fala sua sobre nutrição e tratamento oncológico para que a gente consiga tocar aí quem está em casa assistindo a gente. Ótimo. Primeiro que eu quero agradecer essa participação, falar que é muito importante ter veículos realmente que tragam informação de qualidade. E mais do que isso, que encorajem os pacientes a buscar, não só por essas informações, mas eu acho que isso tudo que o Dr. Kaique trouxe, eu acho que faz com que os pacientes tenham segurança. Essa última fala que a gente teve agora, trazendo essa questão toda da rede de apoio do paciente, e é isso que você acabou de comentar sobre anotar e tudo mais, eu só queria trazer um destaque, além da nutrição, que é a gente não ridicularizar o paciente quando ele traz uma dúvida. E eu acho que isso é o mais importante. Mesmo que a gente tenha aí mestrado, doutorado, que a gente seja especialista, o paciente ele tem suas dúvidas e ele tem motivo para ter as suas dúvidas, e mais do que isso, ele tem motivo para ter as suas esperanças. Então a gente não pode transformar esse momento de dúvida, agora de esperança, numa ridicularização e falar que isso é completamente proibido. Isso para nós é proibido, mas para ele pode ser um momento de apego emocional. Eu acho que a nutrição ela traz muito isso, a gente enfrenta isso o tempo todo e a gente não vai conseguir convencer o paciente sem transformar isso de uma maneira mais leve. Então, quero só agradecer o convite, foi incrível participar, eu adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.